A transição do trabalho escravizado para o trabalho assalariado, às vezes parece que é uma tomada de consciência do capital, da exploração do humano, que ela não deve, né? O abolicionismo, ele tem um valor moral mesmo. Um valor moral. Tipo assim. Mas não há um valor moral. Se houvesse, você teria tido, para as pessoas que foram escravizadas, uma transição. Você teria feito alguma coisa, colocado eles em... teria tido uma política pública para incorporá-los à sociedade. O que você vê como política pública, na verdade, é o inverso. É que essa imigração ela vem também num processo de embranquecimento da nossa classe trabalhadora. Então, assim, o capital, a gente já tem a nossa origem, né, do nosso sistema de trabalho assalariado, uma questão racializada. Né? As nossas origens, elas já são o capital racializando o trabalho, né? E essa perspectiva racial, ela é muito importante para a gente pensar, né? Porque o trabalhador negro, ele é escravizado, ele vai ser explorado até as últimas consequências. Quando esse modelo é insustentável, ele vai ser abandonado à própria sorte, né? Porque o processo de libertação, embora tenha sido buscado, né, resistido, lutado por essas pessoas, do ponto de vista das classes proprietárias e do próprio Estado, foi um processo de, né, abandono dessas pessoas à própria sorte, sem nenhum tipo de reparação e sem nenhum tipo de integração formal, né, à vida. E aí a gente entra com o racismo aí como esse fator de desumanização, né? Então esse Estado e essa classe proprietária que no primeiro momento explora, avilta, violenta, num segundo momento ela quer eliminar esse grupo social, né? Esse grupo não serve a esse novo modelo, né? A industrialização, ela precisa da imigração. Vamos fazer uma política eugenista aqui de trazer pessoas para branquear a população brasileira e vamos eliminar esse grupo a qualquer custo, né? Assassinar, né? O que se fala mais amplamente no genocídio da população negra não é só o ato de matar, embora o ato de matar a população negra de fato se concretize, né? No caso brasileiro, inclusive pela violência estatal, mas matar no sentido de não permitir a vida, né? Amparada em direitos, amparada em uma estrutura social. Então, a gente vai ter essa figura sendo desaparecida, né? De certa maneira, das narrativas históricas, embora ela não desapareça do real, ela disputa o real, né? Desde o início e está aí presente no processo de luta. Por isso que é importante a gente aproximar esse discurso, né? Porque tem uma cisão, né, entre o sujeito de direitos trabalhistas e o sujeito que lutou contra a escravidão, né? Contra a escravidão a gente tem ali uma rebelião. E não é nem direito do trabalho, né? Fica em locais diferentes. Exatamente, é um quilombismo, é uma coisa, trabalhador é outra coisa, né? Então, até aproximar, né, essa figura de, sim, foram trabalhadores explorados de outra maneira, trabalhadores excluídos desse sistema, que depois viram informais, né? Informais, a gente vai falar do nosso livro. Que a gente estuda hoje na universidade. E a gente tem essa dificuldade, né, de assimilar uma identidade de trabalhador e uma identidade, portanto, de trabalhador que luta, trabalhador que resiste, trabalhador sindicalista para esse grupo, né? Então, acho que o primeiro desafio para a gente falar de uma luta sindical no Brasil é entender que essas são lutas, né? São trabalhadores no plural, né, de forma heterogênea. Sim, mas a gente vai ter, né, com a vinda desses imigrantes, aí sim, os sindicatos, né, fazendo greves no formato de greve. Queria que vocês contassem pra gente um pouco também desse período, porque a gente tem ali o movimento anarquista fazendo um barulho, a gente tem um período que lá na Rússia tem uma coisa que acontece que parece que dá uma chacoalhada no mundo também. Sim. E deixa um pessoal assustado, né? Sim, é o medo vermelho, né? É uma coisa que cresce muito. A própria inserção do Brasil nesse circuito mundial capitalista, acho que vai acabar proporcionando que nesses mecanismos de industrialização, essas lutas também sejam importadas para cá, né? Então eu acho que é importante fazer essa distinção para a gente não cair por um lado, né? No aspecto de que não existia a luta dos trabalhadores de maneira organizada até, por exemplo, a greve geral de 17, a própria greve dos tipógrafos, dos ganhadores, é uma evidência que isso não é verdade, mas acho que é importante ao mesmo tempo entender que a própria experiência com que esses imigrantes ou que essas famílias imigrantes viveram com a expropriação capitalista na Europa e foram jogadas para as cidades, nas fábricas, nas indústrias, ajudou a produzir essa experiência de uma mobilização
particular dentro do ambiente industrial, né? Dentro desse ambiente capitalista. Não reconhecê-los como a única força social que lutava não quer dizer negá-los enquanto força social relevante. Exatamente. E a experiência de organização coletiva dos trabalhadores como uma forma de resposta à exploração do capitalismo. E dentro do próprio contexto histórico ali dos anos 10, dos anos 20, a gente está vendo essa tentativa de aproximação, como a professora comentou, né? Dessa ideia de um progresso, de uma modernização da economia brasileira que vai ser inserida sobre esses marcos, né? Sobre esses marcos de tentar adequar essa estrutura produtiva ao papel que o Brasil cumpria na cadeia mundial imperialista, né? Que é o papel de produtor de commodities, de bens de baixo valor agregado, que é inclusive o que a gente está... Isso é tão do passado, né? Isso de nenhuma maneira isso está acontecendo nos dias de hoje, pessoal, de nenhuma maneira. Mas eu acho que é até interessante, né? Porque a gente observa que esse movimento, né, de industrialização de determinados capitais, ele vai acabar conseguindo mostrar, né, escancarar mais essas contradições, porque os operários que vão se habituar ali na região da Moca, do Brás, que é onde essas indústrias em São Paulo vão estar mais nascentes, que é onde o capital estava circulando mais, onde ele estava mais concentrado, vão se organizar a partir dessas localidades e a partir dessa inserção deles nesses espaços, né? Então acho que a própria greve geral de 17, ela é o momento de apogeu desse processo, né? Eu acho que é o momento em que isso já alcançou um certo desenvolvimento por parte dessas forças e que nessa época está mais ligada aos próprios movimentos anarquistas, né? A gente vai ter a fundação da CGT aqui no Brasil, você vai ter a movimentação de vários coletivos nesse sentido, né? E eu acho que isso ganha uma força ainda maior quando esse sindicalismo passa a conviver também com a fundação do Partido Comunista do Brasil, seção brasileira, né? Que tinha isso, era o Partido Comunista Internacional com a sede no Brasil, né? O que inclusive vai ser a justificativa pela qual o governo da República Velha vai colocar o Partido Comunista na ilegalidade, porque nenhum partido estrangeiro poderia disputar as eleições ou participar da política internamente. Sim. Esse foi o fundamento, né? Desculpa, melhor. Não, isso. Exatamente, justificativa. Não foi o fundamento, foi a desculpa. Ele fica, acho que legal por 7 ou 8 meses e já é posto na ilegalidade com essa alegação. Então, acho que esse momento, ele é um momento em que existe um florescimento muito grande dessas lutas e dessas mobilizações, né? E que eu acho que vão contar cada vez mais com a participação tanto desses imigrantes que estão inseridos no processo fabril, quanto também desses outros segmentos da população que fazem parte dessa camada mais marginalizada, né? Mais colocada ali como... não é nem o capitalista, nem o proletário, nem o operário, né? É alguém que vive de bico, né? Vive aí de uma economia que é de fazer pequenos serviços, de fazer pequenos trabalhos e tal, sem essa estabilidade, né? Então eu acho que isso vai ajudar a dar essa movimentação.